Boa noite a todos. Às 19h25, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 8 de maio de 2020. Peço à primeira secretária, a vereadora Dalgisa Ward, que proceda à chamada dos novos vereadores. Boa noite. Francisco Barreto de Monteneto. Presente. Sérgio Luiz Fernandes. Presente. Adalgisa Lopes Duarte. Presente. Flávio Eduardo Zandoná. Presente. Alessandro Rios Conforte. Presente. Antônio Ângelo Cicirelli. Carlos Alberto Statti. César Augusto Luciano Franco Morelli. Ernesto Ferreira de Albuquerque. Ivan Carvalho de Mello. Presente. Jairo Alves de Azevedo. Presente. Marialva Araújo de Souza Biazon. Presente. Roberto Araújo. Presente. Peço à vereadora Marialva Biazon que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Faremos a leitura do Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Gostaria de comunicar a todos os vereadores que a Câmara Municipal, nós vamos acompanhar o governo estadual. Sendo assim, fica suspenso a realização das sessões ordinárias até dia 31 de maio. Até dia 31 de maio, nós vamos continuar realizando as sessões extraordinárias. Projeto de Lei Complementar número 23 de 2020, discussão única. Autoria: Prefeito Municipal. Assunto: dispõe sobre a criação de função gratificada, FG, no âmbito da Prefeitura da Estância Turística de Avaré. Revoga a Lei Complementar número 7 de 11 de maio de 2001, Lei Complementar 08 de 2001, Lei Complementar número 93 de 2009 e artigo 80 do parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei Complementar 126 de 2 de junho de 2010 e da outras providências, com emenda. Emenda aditiva do vereador Ernesto em discussão. Com a palavra, o autor da emenda, vereador Ernesto. Só a primeira emenda ou já vamos? Oi? Só a primeira. Se quiser também, já leio as duas. As duas é sua? Então, a primeira emenda é uma emenda aditiva e a segunda emenda é uma emenda modificativa, ambas feitas pelo vereador Ernesto. Vai fazer a leitura? Não. Oi? Vai fazer a leitura? Da emenda? Pode fazer. Bem, boa noite a todos os vereadores e vereadoras. Na verdade, nós
que fazemos parte da Comissão de Constituição e Justiça, naturalmente, após uma análise, ouvimos também pessoas que podiam colaborar com a melhoria desse projeto. Até deixo de antemão que o objetivo dessas emendas é aprimorar esse projeto. Não estou discutindo mérito, estou falando formalmente do projeto. Tá? O artigo 6º foi acrescido, os atos de designação das funções gratificadas devem ser publicadas no Semanário Oficial do Município como condição de eficácia, nos termos do artigo 107 da Lei Orgânica Municipal. Essa é a primeira emenda. A segunda emenda é uma emenda modificativa e foi renumerada como artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar número 7, de 11 de maio de 2001, Lei Complementar 08 de 2001, Lei Complementar número 93 de 2009, e o artigo 8º, inciso 1º e 2º da Lei Complementar número 126, de 2 de junho de 2010. O objetivo para dar maior transparência, e o objetivo também é para que a validade da lei comece, de fato, a vigorar, caso seja aprovada nesta casa, né, a partir da sua publicação, e não retroativo. Então, eu acho que, dessa maneira, repito, caso a lei seja aprovada, né, nesse plenário, ela teria, digamos, uma transparência, uma segurança um pouco maior. Né? Então, esse é o objetivo, né? E, na verdade, quando eu estava elaborando isso, eu até vi, até comparei, mal comparando até, com o auxílio emergencial. Só para dar um exemplo. Que o papel do legislativo, como diz, é legislar. Nós temos um projeto que, às vezes, precisa ser melhorado. Embora até mesmo a gente não concorde com a oportunidade, muitas vezes, de projetos, a gente tem que melhorar a lei. Então, o auxílio emergencial que o governo queria era R$200. E o Congresso mudou para 600. Né? Quer dizer, independente, inclusive com a participação da oposição, efetivamente, nessa discussão. Então, é só para dar um exemplo. Esse é o objetivo de eu ter feito essas emendas. E aí, a discussão do mérito e toda vai transcorrer durante a sessão, e a gente dá a opinião e definimos o nosso voto, né? Certinho? Emenda aditiva em votação. Com a palavra, vereador Statti. Aditiva, tá? Está em votação. É para essa que vai ter a obrigatoriedade de sair no semanário. Sendo assim, emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os favoráveis que se levantem. Emenda. O senhor falou 2 vezes favoráveis. Ah, sim. Os contrários, por favor. Ah, sim. Não entendi. O senhor falou os favoráveis permanecem como estão e os favoráveis que se levantem. Ah, perdão, então. Então, emenda aditiva em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Emenda aditiva aprovada por unanimidade. Esse é companheiro, é verdade. Segunda emenda, emenda modificativa. Em votação. Essa é a modificativa, vereador Statti. Os favoráveis permaneçam. Com a palavra? Com a palavra, vereador Roberto. Olha, com relação à primeira emenda, que o vereador Ernesto apresentou aditiva, eu acho justo porque você torna transparente o ato do Poder Executivo. Então, nada tem que ser feito às escondidas. Tem que ser tudo transparente. Até aí, tranquilo. Agora, com relação à emenda modificativa, nós vamos estar lesando aqueles servidores que, durante esse período, continuaram trabalhando
executando uma função diferenciada da qual foram concursados e vão deixar de receber. Então, eu não me acho confortável de meter a mão no bolso do servidor e tirar esse direito que ele tem. Apenas por isso, eu vou me posicionar contrário à emenda do vereador Ernesto, em que pese, ainda dá tempo do próprio doutor Ernesto retirar essa emenda, porque, queira ou não queira, funcionários trabalharam nesse período, executaram a sua função, deixaram a sua família para estar à disposição do município, e com essa emenda, infelizmente, a gente vai estar prejudicando esses servidores. E tem um detalhe importante. Foi essa Casa de Leis que protelou essa votação. E entendo, acho que quando tem dúvidas, tem que procurar sanar, não tem problema. Pode protelar o tempo que for necessário, dentro da legalidade. Mas, mesmo protelando, nós temos que ter a consciência que isso foi protocolado lá atrás. Então, vamos ser justos nesse momento. Vamos pagar para aqueles que merecem, que trabalharam, que fizeram. Muitos estão endividados, acabaram fazendo empréstimos ou estão usando seu cheque especial. Por quê? Porque acreditavam que seriam beneficiados com a retroatividade dessa lei. Então, esse é o meu pensamento. Emenda modificativa com a palavra, vereador Morelli. Com certeza eu faço soma com o que o Roberto falou, porque a retroatividade da lei, a que eu aprendi em direito, é que só retroage se for para o bem da pessoa. E para o mal, nunca. E, com certeza, o protocolo da lei é de fevereiro, se eu não me engano, é isso, né, presidente? A retroação é lista, é correta. Não há nada que impeça. Então, o princípio da retroatividade aí da lei, somente em bonum parte, é isso, né, doutor? Que fala. E, com certeza, a retroatividade está garantida para o funcionário. É claro que, se caso não passe a nossa vontade aqui em relação a essa emenda, vai gerar uma perda para o funcionário que está trabalhando nessa função, que hoje prevê a gratificação, e ele está perdendo. A partir do momento que ele está perdendo o direito que ele tem, que é claro, não é questionável o direito, pois ele está exercendo uma função a mais daquela do seu cargo, a partir daí ele faz direito sim à sua gratificação, como é o projeto daqui para frente. O projeto fala, mas a retroação nesses 2 meses, ela é correta sim, porque o funcionário está trabalhando, não parou, se houvesse uma suspeição do seu trabalho, tivesse parado, fosse suspenso, a sua função aumentada no seu cargo lá, e pegou uma função essa de chefia, de qualquer outra que garantisse, que desse a obrigação do município pagar essa gratificação, eu concordo, mas não foi suspenso. Ele continuou chefe, continuou liderando, continuou fazendo função para mais, que garantia, sim, essa gratificação. Então, não posso tirar do direito dele. Esse é um pensamento que eu tenho. Não estou questionando a intenção, até entendo que o que o vereador quis fazer com a emenda, acreditando que não haveria essa retroatividade. Mas a retroatividade é correta. Qualquer questionamento perante o juiz vai ver que tem sim direito. Se ele houvesse parado o funcionário de fazer o serviço, aí eu concordo, mas não parou. Ele continuou fazendo, acreditando que aquela função daria essa gratificação por lei que está até então vigindo. Então não há questionamento. Então como que eu posso, como vereador, cortar esse direito dele sabendo que não é correto? Se ele houvesse parado, sim, mas ele não parou. Então, a retroatividade da lei, somente em bonum parte, somente para o bem do funcionário, e qualquer questionamento a posteriori dessa lei que não traga esse direito aquinhoado por força de lei, tenho certeza que o município perde num questionamento jurídico, porque esses funcionários com certeza fazem direito a isso.
É isso aí. Com a palavra, vereadora Marialva Biazon. Senhor presidente, demais pares, o meu mais profundo respeito ao empenho do vereador Ernesto no que diz respeito a melhorar um pouco esse projeto, para deixar esse projeto um pouco menos ruim do que ele estava. Nós tivemos a expectativa, nós geramos a expectativa que, com o pedido de vistas do vereador Ernesto e com a audiência que nós tivemos nessa casa, poderia, por parte do Executivo, retirar esse projeto para elaborá-lo de forma mais adequada, devolvê-lo para essa casa, já que foi isso exatamente o que aconteceu com a emenda do vereador Ernesto. Quando o vereador Ernesto ele apresenta essa emenda, o projeto, então, volta para a comissão. A comissão, então, emite o parecer pela tramitação. Então, se fosse diferente, se fosse por parte do Executivo, nós não teríamos nenhuma dificuldade também em emitir o parecer no decorrer dessa semana. No entanto, após a audiência pública, após a exposição de todas as situações, inclusive, muito bem colocada aqui nessa casa pelo vereador Ernesto, ainda assim o Executivo não moveu um único dedo para que isso ocorresse, para que o projeto fosse melhorado. O vereador Sérgio aqui estava, enfim, todos os vereadores que aqui estavam, Toninho, eu, o próprio vereador Roberto, Flávio Zandoná, Sérgio Adalgisa, que aqui estávamos, vereador presidente Barreto, mas não houve, por parte do Executivo, a menção ou a vontade de fazer uma mudança nesse projeto. Então, na realidade, qual é a situação que nós nos encontramos diante da apresentação dessa emenda do nobre vereador? Ora, se nós votássemos no projeto da forma que ele está, no sentido de que seja retroagido a data do projeto para fevereiro, e esses funcionários fossem beneficiados com essa retroação, estaria acontecendo exatamente o seguinte: quando nós retroagimos, significa que nós admitimos que estava legal o pagamento da gratificação, ainda que suspenso pelo ADIM. Ainda que suspenso pelo ADIM, se nós votássemos no projeto do jeito que está, seria exatamente esse o entendimento, que nós estaríamos concordando, estaríamos anuindo de que, apesar de estar suspenso a gratificação, que nós estaríamos autorizando a gratificação e a retroação. Apesar de. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, se nós votarmos a emenda do vereador Ernesto do jeito que está, para que não retroaja a fevereiro, vereador Ernesto, com o maior respeito, com a maior admiração que eu tenho pela Vossa Excelência, pelo vosso trabalho, aí sim nós também estaríamos cometendo um crime eleitoral. Porque a partir de hoje, ou melhor, a partir da primeira semana de abril, nós não podemos outorgar nenhum tipo de aumento, reajuste, revisão, ou ainda qualquer benefício, porque nós estaríamos incidindo em crime eleitoral. Então, se essa casa aprovar a emenda hoje, também, nós estaríamos em situação idêntica, ou seja, estaríamos, na realidade, nós estaríamos anuindo um projeto que já de cara, de plano, ele é ilegal, porque ele afronta de plano a lei eleitoral. Ademais, algumas pessoas dizem assim: mas o projeto entrou na casa, já faz fez algum tempo que ele está na casa, e por conta do voto dos vereadores não ter votado até agora, é por isso que nós perdemos o prazo. Primeira coisa que nós queremos deixar muito claro, aqui, e o seu presidente tem demonstrado exatamente essa atuação, assim que chega o projeto vai para as comissões. No entanto, a comissão não trabalha sob pressão, e nem tem aqui voto cabresto. Enquanto ela não estudar de forma exaustiva o projeto não virá para o plenário. Porque mesmo ele vindo para o plenário com parecer das comissões, ou seja, a comissão dando o parecer do jurídico, ainda assim, ele entrou nessa casa com inúmeras dúvidas. Quiçá,
se ele tivesse passado pelas comissões de forma atropelada. Então, é nesse sentido, vereador, com maior respeito à sua boa vontade, eu peço voto contrário à emenda do nobre vereador. Com a palavra, vereador Alessandro Rios. Confesso que eu fiquei com um pouco de dúvida, baseado um pouco nas falas da vereadora Marialva. E a minha dúvida é com relação ao trabalho da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidente. Se a vereadora comentou nesse momento que este artigo seria um crime eleitoral, a minha grande dúvida é assim, por que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação não deu um parecer contrário baseado nessa questão da inconstitucionalidade? Porque se é um crime, teria que ser apontado pela comissão. O relatório da comissão está sem ausência, está escrito aqui, né? Não existe ausência, aliás, ausência de vício de ilegalidade. Eu confesso que eu fiquei em dúvidas, vereadora, né? Esse ato meu não é um ato provocativo, em hipótese nenhuma, à comissão, mas é um ato de dúvida, né? Essa visibilidade foi somente agora, se deu antes, foi conversado com a comissão. Eu queria um esclarecimento, presidente, até para eu poder me posicionar essa noite com relação a essa emenda, né? Se for permitido assim por Vossa Excelência. Pode até, inclusive, usar meu tempo. Temos aqui 3 minutos e 50 à disposição ainda. Obrigado. Marial. Agradeço o tempo a mim cedido pelo vereador Alessandro Rios. No entanto, vereador Alessandro, a Comissão de Justiça e Redação ela vai sempre dar o parecer pela legalidade, pela constitucionalidade do projeto e pela forma do projeto, pela formalidade do projeto. Lei eleitoral é uma lei infraconstitucional e ela é, por consequência disso, questão de mérito em plenário. Ela não é questão de constitucionalidade. Por isso que a comissão não deu parecer contrário. Muito obrigada. Bom, sinceramente, eu fiquei com mais dúvidas ainda com relação à emenda. Respeito a opinião. Tem um posicionamento contrário. Eu acho que se está contrariamente a qualquer lei, não importa, enfim, não importa a esfera, pode ser considerado assim inconstitucional, meu modo de ver. Respeito o posicionamento, mas a questão jurídica ela tem diversas formas de ser visualizada, né? E até mesmo baseado nesse posicionamento, obviamente que também você contrário, desfavorável a essa emenda, para não termos nenhum risco com relação ao meu posicionamento aqui nessa noite. Muito obrigado. Emenda. Para encaminhar para a votação. Pode? Eu vou colocar em votação. Na verdade, o seu tempo, você usou só... Você falou das duas emendas em uma só, né? Então, para ser justo, use o seu tempo na discussão. Né? Fazendo um comentário aí, e até dizer a razão. A primeira emenda passou sem nenhum questionamento, e a segunda emenda, que é essa da retroação, eu me baseei em alguns fatos, né, para sugerir essa emenda, só para dar mais subsídios para o debate, né? Um deles, isso já entra um pouco no mérito, a Prefeitura teve tempo de sobra no ano 2019 para mandar esse projeto para cá. Teve tempo de sobra. Deixou para mandar na prorrogação, né, como diz no futebol. Tá? Teve tempo de sobra. Segundo, quando foi feito o debate na segunda-feira aqui, para esclarecer, eu coloquei essa questão, me lembro bem, a procuradora-geral do município, ela admitiu a possibilidade, aqui em plenário, deve ter gravado, está gravado aí, que seria algo a ser discutido. Exato, mas eu senti dela que ela achou que tinha razão de ser, né? E outra coisa, quando entrou em fevereiro, foi para as comissões, se não me engano, em março nós já tínhamos a situação de pandemia. E muita gente
desses que serão atendidos por esse servidores, serão atendidos por essa lei, muitos já não estavam, em boa parte desse período até maio, em função. Muitos. Então, é justo que, se não estavam na função efetiva, que faz jus à gratificação, recebam. Alguns, possivelmente, estavam até hoje trabalhando. Mas eu acho que a maioria não. Acho. Não tenho a certeza absoluta desse fato. Então, quando eu pensei em fazer, e ouvi quem entende mais do que eu de leis, e foi sugerido essa redação, tinha justamente esse viés. Esses 3 vieses. Bonito plural, hein? Vieses. 3. Tempo suficiente para elaborar esse projeto 2019 inteiro, porque em março de 2019 que o prefeito se manifestou ao Ministério Público, e necas de pitibiribas, não fez nada. Nada. Depois, a procuradora admite que seria interessante evitar a retrocessão, quer dizer, sugerir a retrocessão, pelo menos assim entendi. E, março para cá, nós já estamos em plena pandemia, com muita gente não trabalhando. Então, é nesse sentido que eu fiz essa emenda. E, quarta argumentação, é o que eu citei do exemplo no encaminhamento das coisas, nós estamos aqui para legislar. Eu posso até nem concordar no mérito com esse projeto, né? Mas, na eventualidade dele ser aprovado, a meu ver, ficaria mais adequado dessa maneira, nesse sentido que eu fiz. Agora, eu não vou retirar, pode ser até que a emenda não passe, não sei, pelo que estou sentindo pelos humores exalados daqui, mas não tem problema, eu mantenho o projeto, porque até por causa desses 4 pontos que eu estou citando, que eu acho que tem uma certa coerência de eu apresentar essa emenda. Né, o doutor Alessandro sabe bem disso, né? Alessandro, nós conversamos na saída aqui. Você até me alertou da possibilidade de fazer emenda, com seu saber jurídico, e eu falei assim, não é que ele tem razão? Então eu vou, até atendendo uma sugestão de Vossa Excelência, que disse que quem pede adiamento teria o direito de fazer emenda. Porque não teria sentido. Quando é semelhante a como quando pede vistas, para você tirar suas dúvidas e, se possível, acrescentar emendas que podem, em tese, melhorar qualquer projeto, não só isso, né? Então, foi com esse objetivo, eu não atenderei, muito respeitosamente, ao Roberto Araújo, porque pediu para retirar, eu acho que não, mesmo que seja derrotado em plenário, é normal. Quer dizer, isso faz parte do jogo democrático, e esses 4 pontos que eu estou citando aqui, eu acho que justificam a minha insistência na manutenção da sugestão de emenda, só por isso. A vitória ou a derrota num debate parlamentar não deve ser encarada nem como vitória, nem como derrota. Faz parte do jogo parlamentar, do jogo democrático, né? Normalmente, né? Com todo respeito a quem é favorável, a quem não é favorável. Né? Com a palavra, Toninho da Lorce. Bom, doutor, eu concordo com o senhor em tudo que o senhor falou, só que eu acho que tem um porém aí que a gente precisa ficar muito atento, que é o que a Maria Alva falou. A gente fez aqui uma audiência pública, não, fizemos uma reunião, né, onde tiveram aqui os membros do Executivo. O senhor questionou isso na reunião. A procuradora falou que não sabia desse termo, que tinha que retroagir. Ficou bem claro que parecia que tinha um erro ali. Ela falou que ia checar se poderia ou não poderia, e que iria voltar. Bom, resumindo, doutor, nós fizemos uma reunião na segunda-feira para tentar esclarecer, para tentar melhorar o projeto. Da parte do mais interessado, que é o Executivo, não aconteceu nada. Isso que o senhor fez, eu concordo que o senhor pode fazer e deve fazer, a gente, como vereador, deve fazer essas modificações quando são necessárias, mas eu acho que, devido ao detalhe, ao problema do projeto, isso deveria ter partido de lá. Mas, pelo que eu vi, também eles não concordam com isso. Então, eu acho o seguinte, já que não concordam com essa
em não retroagir, né, deixar na data atual, eu acho que eu vou votar contrário à emenda. O senhor me perdoa. Eu acho que, como eu falei para o senhor aqui na nossa reunião, acho ótima, a ideia foi boa, mas eu acho que está num governo errado. Eu acho que isso aí deveria ter partido deles, eles deveriam ter tido esse interesse. Não tiveram, paciência. Emenda modificativa em discussão, com a palavra o vereador Flávio Zandoná. Bom, acompanhei nas comissões, mesmo não fazendo parte da Comissão de Justiça e Redação, mas acompanhei o posicionamento do Ernesto, tal, explicando. Mas o outro ponto de vista também que ele pôs, e foi aqui falado na reunião com alguns membros da prefeitura, que eu senti que não teve uma justificativa clara perante aí, até surgiu dúvida até da própria procuradora-geral, referente ao projeto, principalmente foi colocado aqui em termos de tempo. A minha sugestão que é o seguinte: se há possibilidade, não sei se agora ainda não dá mais tempo, mas se o prefeito retirasse esse projeto e refazesse futuramente. Mas, pelo jeito, não há. Então, eu vejo aí que o posicionamento do pessoal, uns contra, outros a favor, né, é bem complicado. Mas é lamentável, até mesmo, quem precisa receber essa gratificação, que é justo, que está trabalhando. E também, no mesmo fato, o doutor Ernesto citou aí, e quem não é justo. Todo esse tempo aí fica parado e receber a gratificação. Então, eu vejo aí que está meio balanceado o negócio. Então, eu gostaria aí de dar o meu posicionamento depois perante no projeto mesmo, direto. Mas eu vejo que a emenda foi uma intenção boa, só que do outro lado, a gente vai favorecer o posicionamento do prefeito, até salvar a pele dele, né? Então, fica meu comunicado, meu parecer aí também. Mas eu aguardo aí um posicionamento de mais vereadores para ter meu voto. Está claro. Emenda modificativa em votação. Os favoráveis à emenda... Com a palavra, vereador Statti. Diretamente o que o Ernesto falou. Já em votação, tá? Não, eu não comentei, eu estava pedindo tempo aqui. Não comentei o projeto, eu vou voltar lá. O projeto entrou nessa casa em fevereiro. O Ernesto falou que aos 49 do segundo tempo, fevereiro, quer dizer que por ser um ano de eleição, nós já temos um ano perdido. Isso desmoraliza muita gente, usar esse... Não tem que olhar do lado, doutor. O senhor mesmo falou com suas palavras. Olha, chegou aos 49 do segundo tempo. Eu vejo uma oposição bem sincronizada e pérfida, porque o discurso é o mesmo. Esse projeto vem se arrastando e agora o vereador Zandoná deu o checkmate final. Se puder voltar para ele ir lá para junho. Isso porque ele atua junto aos trabalhadores da cidade, junto ao comercial. E nós não estamos olhando para trás, vou votar contra a emenda, porque eu não concordo com essa emenda do senhor no aspecto em que se diz que o prefeito tinha esse dinheiro já para pagar de fevereiro, essas pessoas esperando, devendo, dentro de uma epidemia, e tem um vereador aqui que quer que abaixe até os impostos de arrecadação do município para tentar chegar no momento disso aí, dizer para nós postergarmos mais o projeto para junho, julho, aí acaba o ano, não recebe nada, doutor. Então, eu sou contra, olha só, a minha visão. Eu não tenho nem participado muito do grupo, porque eu já sei o que está pensando em cada cabeça. A vereadora Maria Alva, a princípio, era um minuto o projeto. Hoje o discurso foi outro. Hoje é outro já. Hoje nós já estamos cometendo crime eleitoral. Como que o prefeito mandou esse projeto em fevereiro
e o projeto vindo para fevereiro para essa casa para ser votado com todo o tempo do mundo hábil, se comete um crime eleitoral, por mais sob tutela que nós tivéssemos no judiciário, seria impossível alguém ficar impugnado nessa eleição por votar favoravelmente. Então, eu voto no projeto favoravelmente para receber aquelas pessoas lá, o Espiaça, o Polenta, aqueles trabalhadores que estão nos ouvindo. Não vai ser por vontade nossa hoje aqui, se não passar esse projeto, para receber já esse dinheiro que eles já estão esperando de fevereiro, que o prefeito tem caixa para pagar, não vai ser por mim que eles não vão receber. Quando cheguei hoje aqui, a intenção nossa, Roberto, Morelli, Ivan, Jairo, era o Alessandro, era, olha, vamos votar favoravelmente a emenda para a gente poder passar e essas pessoas não ficar sem essa gratificação. Mas o que está acontecendo aqui, se cria empecilhos realmente para que postergue esse projeto e não chegue esse dinheiro na mão dessas pessoas que estão... eu encontro na rua as pessoas que quase imploram para ter essa parcela, como se diz, de direito deles, doutor. Então, a emenda sua, eu não vejo nela receber, porque esse mês já passou, maio já foi. Vão receber em junho. Eu não vejo que diferença faz receber em junho e receber em fevereiro ou março do que eles têm direito. Então, eu pediria para o senhor, por favor, o senhor tenha acatado algumas decisões muito importantes nessa casa, que retire a emenda, por favor. E nós passamos esse projeto na íntegra, como ele chegou aqui. Emenda agora em votação. Com a palavra, Antônio Cicirelli. Olha, dificilmente isso acontece comigo, mas eu vou mudar meu posicionamento. Eu vou votar favorável a essa emenda. Porque eu acho que está tendo uma preocupação muito grande com alguns servidores. E não está se preocupando com os 2.600 que não estão sendo beneficiados. Quer dizer, já não basta a gente estar pagando agora, né? Tem que fazer retroagir. Tem gente que trabalhou, mas tem gente que não trabalhou. Então, já que é para fazer, doutor, já que a prefeitura não fez, então vou acompanhar o senhor, tá? Em solidariedade ao senhor, pelo trabalho que o senhor fez, mas eu mudo meu voto e acompanho o doutor Ernesto. Com a palavra, Marialva Biazon. Emenda para votação. Senhor presidente e demais pares, na realidade, assim, eu conversando aqui com nosso colega, companheiro, vereador Toninho da Lors, e a gente entende assim, nós entendemos assim, que a intenção do Ernesto foi uma intenção extremamente oportuna. O que ele quis fazer foi exatamente aquilo que o Executivo não fez. Aquilo que o Executivo não teve a coragem, não fez, o Ernesto fez. Então, o que nós queremos deixar muito claro aqui agora? Que, para dizer que o nosso grupo existe, que o nosso grupo é coeso, nós votamos favoravelmente a emenda do Ernesto. Vou encaminhar para a votação. Está em encaminhamento para a votação. Com a palavra, vereador Jairo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Aos demais vereadores, a imprensa, né? Falar de escrita televisionada que está nos ouvindo nas redes sociais, pela internet. Boa noite a todos. Nós tivemos aqui, né, segunda-feira passada, uma reunião, né, uma audiência pública, né, uma reunião, acho que o mais correto, relacionada ao projeto. Por quê? Porque gerava algumas dúvidas, viu, Stati? De alguns vereadores, inclusive o Ernesto,
foi feliz, né, que ele até disse, né, que alguém teria que convencer. A Marialva acho que esqueceu de comentar aí mais 5 ou 6 vereadores, né, que também estavam presentes, além do grupo que ela sugeriu, que ela citou, estavam Alessandro Rios, Ivan da comitiva, vereador Jairo, esse que vos fala, Coronel Morelli, Roberto Araújo, e a ausência do Stat, por quê? O Stat mandou, inclusive, no grupo que estava indisposto a vir nessa reunião, nessa breve reunião, mas o que fosse tomado a decisão, ele estaria junto para favorecer esses servidores mediante a esse projeto. Então, o Morelli, né, Morelli, eu prestei bem atenção, né, quando o senhor, com o conhecimento que o senhor tem, o senhor disse que esses servidores, né, essa função gratificada e não gratificação, eles exerceram. Então, é de direito que esses servidores recebam isso quanto antes. Por quê? Porque eles já estão há muito tempo esperando. Eu, o Ivan, eu não vou só falar eu, Ivan, mas todos os vereadores que estamos expostos à rua, aos bairros, às periferias, nós somos cobrados a cada minuto. É só a gente aí trombar, aí, por exemplo, com o Márcio Piaço, com o Neno, qualquer pessoa que vai ter direito a essa função gratificada, eles cobram o vereador que não pode mais esperar, que isso é para ontem. Isso não é para hoje, seria para ontem. 2 minutos só já. Emenda em votação. Com a palavra, Roberto Araújo. Bom, ainda dá tempo de recorrer ao doutor Ernesto, pedir a ele que retire essa emenda, porque, senão, infelizmente, se a emenda for aprovada, vários servidores que executaram as suas funções, infelizmente, deixarão de receber as suas gratificações em decorrência dessa emenda. Com relação aos vereadores que eventualmente mudaram o seu posicionamento, eu não vejo problema nenhum nisso. Democracia é assim mesmo. A gente escuta, a gente ouve, analisa e a gente age de acordo com a nossa consciência. Então, para mim, isso é super tranquilo. Mas eu peço ao doutor Ernesto que repense, ainda dá tempo. Eu não sei quantos funcionários que trabalharam efetivamente, mas eu sei que teve servidores que trabalharam. Um deles é aquele rapaz do tal do Espiace, que está todo dia à noite aí, trocando lâmpadas queimadas. Eu não acho justo para com aqueles que efetivamente trabalharam, e só serão esses que irão receber, deixá-los agora nessa situação, sem um direito que eles têm, que é receber pelo que trabalharam. Encaminhar para a votação. Palavra, vereador Morelli. A gratificação é uma previsão legal do funcionalismo público, de ambos tipos de funcionários, isso é correto, é lei, que ao assumir uma função aumentada de responsabilidade, de tempo, de liderança, o funcionário faz jus a essa gratificação. Então, se formos ao posto de saúde agora, tem um responsável. Se for ao ponto de socorro, tem um responsável. Se for na educação, tem um responsável. Se formos aquelas professoras que lidam com crianças especiais, tem plus, tem gratificação. Todas elas fazem jus porque vêm praticando essa atividade diferenciada que é recompensada por essa gratificação. Agora, quem somos nós para questionarmos esses 2, 3 meses que ficaram aqui para trás, questionando se foi por tempo de plenário, de comissão? Não, eles já estavam trabalhando, acreditando que a promessa de lei, não é nem promessa de prefeito, de quem quer que seja, a promessa de lei iria se concretizar. Então, não podemos nunca abandonar esses funcionários, como falou bem o Stat, falou bem o Roberto, e quem tem essa preocupação para com o funcionalismo, em achar que
fica na conta do Abreu e não vai ganhar mais o tempo que passou. Eu acho que seria tremenda injustiça, sabendo que quando esse projeto entrou aqui, estava em tempo hábil, não estava em nada arriscando a lei eleitoral, e a expectativa era que o transcorrer aqui, porque nós não estamos preocupados com o favorecimento ou desfavorecimento do prefeito, a partir do momento que a gente faz as conjecturas sobre o processo aqui. Então, não temos que teimar com isso. É retroativo, sim. Emenda em votação. Com a palavra, Alessandro Rios. Bom, eu vim para essa Casa de Leis, apreciei as duas emendas, vereador Ernesto. A primeira emenda tranquila, uma questão de transparência, eu acho que é mais do que justa. A segunda também entendia e vim muito sólido com relação ao meu voto, em votar favorável a essa emenda. As pessoas que me perguntaram na chegada aqui, eu mencionei isso, fui muito claro e transparente com todo mundo. Agora, baseado nessas informações da vereadora Marialva, a aprovação de uma emenda ao qual possivelmente possa gerar crime eleitoral, me desconforta muito. Jamais dormiria com a consciência tranquila em aprovar uma emenda nesse sentido. Foi muito bem relatado aqui pela vereadora Marialva. Tenho dúvidas quanto a esse aspecto, por isso vou votar contra essa emenda modificativa por esse sentido. Muito obrigado. Emenda em votação. Com a palavra, o vereador Ernesto. Eu acho que o parlamento é interessante justamente quando há debate, né? E eu acho que e há certos argumentos que nos convencem. E há certos argumentos, tão, às vezes, esdrúxulos, que nos fazem manter a posição da gente. Eu não vou dizer a quem eu estou me referindo, mas teve um argumento, entre todos, acho que foram muito sabiamente feitos aqui, mas teve um argumento que eu falei no começo do meu mandato, deste mandato, que eu não faria nenhum gesto no sentido de ajudar o prefeito. Por razões que todo mundo conhece. Agora eu fiz, fugindo à regra, um gesto. Queria ajudar o prefeito. E, legalmente falando. Tá? E agora, de repente, um determinado vereador faz uma argumentação, né, assim, tal, rocambolesca, como às vezes só ia acontecer, né? E eu estava até pensando em retirar a emenda mesmo. Mas graças a essa argumentação de um vereador, que é o vereador Statti, eu vou manter a emenda. Eu vou manter, eu estou com a palavra agora, não é vereador. Eu estou mantendo a emenda, e não importa o resultado, como faz parte. O vereador está com a palavra. Eu gostaria que recuperasse meu tempo, porque o vereador está sendo inconveniente, porque está me atrapalhando o raciocínio. Conclua. Ele, inclusive, além de parlamentar, parece que quer entrar na alma das pessoas aqui para fazer diagnóstico psicológico. O que é isso? Onde é que nós estamos? Viu? Não, espera um pouquinho. Emenda em votação. Recupera, peraí, vereador, recupera 15 segundos para o vereador Ernesto, 20 segundos para o vereador Ernesto concluir a fala, Everton, por gentileza. Não, só para dizer que eu vou manter a emenda. Deixa o vereador concluir isso. Eu só vou manter a sugestão de emenda e o resultado, obviamente, a maioria define se ela é correta, se deve ser mantida ou não, é isso. Bom, emenda em votação. Para votação, caminhar para votação, vereador Statti. Pedir, porque me pediram lá fora, da necessidade na epidemia, para um vereador, falou, ele é amigo nosso, é um cara que sempre que a gente pode, a gente atende ele, é um cara, eu não sei se até deveria falar, para votar junto com a gente, para a gente aprovar esse projeto na INTE, que era o vereador Sérgio, se era possível, ele votar com a gente. Então, eu peço, se ele não quiser, ele não vote.
eu peço para ele aqui, é um direito dele, se ele puder votar para a gente fazer passar esse projeto aí hoje aqui na Câmara. Muito obrigado. A gente está na emenda ainda. Então, emenda em votação. Os favoráveis à emenda do vereador Ernesto permaneçam como estão. Os contrários à emenda do vereador Ernesto que se levantem. Empatou, 6-6. Eu vou acompanhar a emenda do vereador Ernesto, porque a gente falou bastante sobre esse assunto essa semana e foi bem discutido. Então, eu permaneço, acompanho a emenda do vereador Ernesto. Só queria falar, o Alessandro Rios, vereador Ivan, vereador Jairo, vereador Stati, vereador Roberto e vereador Morelli votaram contra a emenda do vereador Ernesto. Votou a favor da emenda do vereador Ernesto Cabo Sérgio, vereadora Dalgisa, vereadora Marialva, vereador Toninho da Lorça, vereador Ernesto. E empatou 6-6, e eu vou acompanhar a emenda do vereador Ernesto, que é a emenda modificativa. Alguma dúvida? Não, né? Projeto emendado em discussão. Moacir, liga para mim daqui uma meia hora que eu estou na Câmara. Tá? Marialva? Você pediu a palavra? Ah, tá. Tudo bem, mas está no seu tempo, tá? Ah, sim, mas ela pediu a palavra, né? Ah, passa por... Então, com a palavra, Toninho da Lorça. Bom, a gente teve aí essa reunião na segunda-feira. Meus pontos continuam os mesmos, né? Respeito muito todos os profissionais que receberiam essa gratificação, ou que vão receber, não sei, vai depender aí da votação do projeto. Respeito demais, sei que tem gente que merece, sei que também que tem gente que não merece, né? Sei que tem gente que não merece, mas não é o momento. Eu falei semana passada, vou falar de novo. Não é momento de se falar em gratificação. Eu acho que, agora que a emenda passou, se a gente está correndo esse risco, como a Marialva falou, e eu concordo, que talvez a gente está correndo um risco de ter cometido aí, de estar cometendo um crime eleitoral, ou de estar endossando um crime eleitoral, agora não faz mais diferença nenhuma. Ele dá essa gratificação agora ou depois da pandemia. Nós já estamos no período eleitoral. Então, a aprovação da emenda do Dr. Ernesto só reforça a minha teoria de que não é o momento, tem que se aguardar. Discordo do que disseram aí, que chegou em tempo hábil. Eu acho que não, acho que esse projeto ele deu a resposta para o Ministério Público em março. Aqui na reunião eles falaram que eles tinham a esperança que se votasse dentro do mês de fevereiro, né? Esquecemos esse detalhe, né, doutor? O Ronaldo falou, não, a gente achou. Agora, como ele acha que a gente ia votar dentro do mês de fevereiro, se ele colocou aqui o projeto no dia 18, fevereiro tem 29 dias, e tinha o carnaval no meio. Como é que a gente ia votar isso em uma semana? Sendo que o presidente também tinha a consulta que ele fez ao Ministério Público, ele tinha que fazer essa consulta, acho que foi um ato assertivo.
Nesse meio do caminho, aconteceu a pandemia. Ninguém podia prever isso. Ninguém. Ninguém. Está fora de qualquer controle nosso. Isso fugiu totalmente. Hoje, nós agravamos a situação, porque aqui em São Paulo, que é onde a gente vive, vai ser prorrogado até o dia 31 de maio. Ou seja, é mais um mês que provavelmente os servidores não vão trabalhar, alguns deles que teoricamente teriam direito a essa gratificação. E aí, passando isso, a gente sabe se em junho eles vão trabalhar? Como é que a gente aprova uma gratificação se a gente não sabe o que vai acontecer? Por isso eu fiz um apelo de uma maneira até acho que agressiva na reunião que a gente teve aqui com o Ronaldo e com o Leonardo, de que ele desmembrasse, privilegiasse a saúde, até podia gratificar mais pessoas da saúde. Na minha opinião, todos os servidores da saúde deveriam ter uma gratificação nesse momento. E eu sei que a gente está sendo injusto com eles, mas, infelizmente, a gente trabalha para a população. A gente não trabalha para alguns servidores, alguns profissionais. A gente trabalha para a população. E para a nossa população hoje, de Avaré, a decisão mais sensata é não dar essa gratificação. Discordo quando falam que está no orçamento. Discordo totalmente, porque esse orçamento não existe mais. As nossas receitas vão cair demais. Talvez, por uma força da justiça, tenha que ser cortado esse tipo de gratificação, tem que ser cortado cargo comissionado, tem que ser cortado secretarias. Por quê? Porque vai ter que ser feita alguma coisa para se reduzir despesa. Por quê? É fato, a receita vai cair. Um município perdeu 2 meses já de arrecadação de ISS, por exemplo. Quero ver quantas pessoas vão conseguir pagar agora, na segunda-feira, o carnê do IPTU. Quantas pessoas vão deixar de pagar o carnê? Então a gente tem que ter consciência. Peço desculpa para quem merece, mas eu tenho que pensar na população como um todo, não em 225. Então, voto contrário a esse projeto. A palavra a vereadora Dalgisa. Boa noite, caros colegas, todos os que me assistem. Eu quero deixar claro que eu já estou falando desde o começo que eu sou totalmente contrário a esse projeto. Por quê? Porque nós batemos nessa casa durante quase 4 anos o problema do servidor, o reajuste salarial do servidor. Nós vamos gratificar esses funcionários, esses 200 e poucos funcionários e os demais. E os 2.000 funcionários que estão esperando o seu reajuste. E os profissionais da educação que não têm a sua progressão vertical e que estudaram para isso e fizeram jus. Então, para que a gente não cometa a injustiça, nós temos que trabalhar no coletivo, não com individualismo. Portanto, eu quero mais uma vez falar do aposentado. O aposentado trabalhou 25, 30 anos e o seu salário está lá. Ele não teve nenhum aumento salarial e está aguardando, e nós aqui nessa casa discutindo por causa de 200 e poucos funcionários. Me desculpe, funcionários, tá? Talvez vocês sejam merecedores, mas eu não quero cometer injustiça, e vários vereadores dessa casa falaram desse reajuste salarial do servidor que está esperando, que está totalmente defasado. E o projeto não vem de encontro àquilo que realmente nós falamos nessa casa durante quase 4 anos. Eu voto contra o projeto. Boa noite. Projeto em discussão. Com a palavra, a vereadora Marialva.
Senhor presidente, demais pares, inicialmente eu gostaria de dizer aos senhores que eu não vou repetir tudo aquilo que eu tenho falado nas 3 discussões desse projeto. Apenas vou rememorá-los que esse projeto surgiu por conta de uma ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade. A ADIM esta, em face da Lei 07/2001, de autoria do prefeito Wagner Bruno, que autorizava a outorga de gratificação para alguns funcionários que exercessem o cargo de chefia, assessoramento, enfim, cargos que tivessem um plus a mais. Com o advento da Lei 126 de 2010, que é o Plano de Cargos e Salários dos Funcionários Públicos Municipais, essa gratificação ela foi, então, incorporada, ela foi recepcionada pela Lei 126, e, nessa oportunidade, alguma das coisas que nos chama a atenção é que, no artigo de número 80, dessa referida Lei 126/2010, o prefeito, à época, o senhor Rogério Barchetti, recepcionou o artigo 80 e apresentou, então, o seguinte artigo, de que poderia receber gratificação os servidores públicos efetivos que exercessem uma função de direção, de assessoramento, poderia ter, então, a gratificação. Ora, o que aconteceu? Gestões anteriores, quase que podemos dizer as últimas 5 gestões anteriores, todas essas gestões, elas, então, ofertavam a gratificação para o cargo efetivo. No entanto, essa gratificação ela era especificamente para quem exercia um plus a mais. Só que daí, com o advento da Lei 126, que foi, então, reduzido o número de funções gratificadas à casa de 15 gratificações, mas também nessas gratificações não existia nenhum requisito assim específico para esse servidor efetivo. O que aconteceu? Houve uma denúncia, houve, então, por parte do sindicato uma denúncia, houve a suspensão das gratificações, o senhor prefeito respondeu que estava providenciando para essa casa um projeto de lei, regularizando a situação das gratificações, e aqui nós estamos diante desse imbróglio, que é esse projeto denominado projeto de gratificação. Por que eu digo isso? Porque, na realidade, o que está acontecendo nessa noite, nessa votação desse projeto, nobres vereadores, é que está sendo dada uma gratificação para um grupo que alguns desses profissionais que são pessoas privilegiadas do governo. Dentre o grupo de 225 pessoas, tem pessoas extremamente capazes que exercem a sua função com maestria. Existem pessoas que trabalham de forma abnegada e que fazem jus, então, à gratificação. Mas nós não podemos considerar que todo esse grupo de 225, eles, então, estariam recebendo agora uma gratificação, um reajuste, uma revisão, em detrimento de aproximadamente 2.600 servidores públicos que ficaram, no decorrer desses 4 anos, esperando para que recebesse um único reajuste salarial e não obtiveram, por parte desse governo, apenas uma revisão de 5%. Então, é justo, senhores, eu gostaria que os senhores me respondessem, é justo nós, nessa noite, estarmos dando gratificação para 225 pessoas, 100 funcionários públicos, e 2.600 ficarem fora desse reajuste? Ora, senhores, tem uma situação também que os senhores desconhecem, talvez, ou conhecem. O Senado Federal aprovou, exatamente no dia 7, o projeto de lei número 39, que autoriza distribuir verbas para os municípios em face da pandemia, condição sine qua non para que o Congresso repasse esse valor para os municípios, para os estados. É que não haja aumento no que diz respeito ao quadro de servidor, ou seja,
A palavra mais adequada é o congelamento para algumas pessoas, naturalmente não saúde, não assistente social e não de segurança. É isso que nós vamos fazer. Por conta de 225, nós vamos... Projeto emendado em discussão. Com a Projeto emendado em... Projeto emendado em votação. Ah, tá bom. Então, projeto em discussão. Opa. É que eu estava esperando um vereador, parece que ele ia dar prioridade até para ele falar. O vereador Stati, gentilmente, eu ia ceder o espaço para o senhor falar, mas houve esse problema aí. Mas eu queria, na verdade, eu acho que quem esteve aqui na segunda-feira acompanhou a exposição de todos os vereadores, inclusive a nossa, e a cronologia, que eu vou começar a partir do momento que o prefeito se manifestou ao Ministério Público. E foi exatamente, senhor presidente, foi no dia 12 de março do ano passado. E ele disse coisas muito importantes. Por exemplo, ele disse o seguinte: cumpre esclarecer que a atual administração, isso em março do ano passado, há mais de um ano atrás, já vem analisando as melhores alternativas para efetuar uma reforma administrativa na Prefeitura Municipal. Isso há 1 ano e 3 meses atrás, quase. Pois bem, vem analisando essas alternativas. E diz mais ainda: ocorre que os estudos necessários para a realização da referida reforma demandam um lapso temporal considerável devido à complexidade. E diz mais ainda que se comprometia em encaminhar a referida legislação ao Ministério Público. E termina dizendo: senhora promotora, me conceda 180 dias, que no final de 180 dias está tudo resolvido. Quando que deu 180 dias? Setembro de 2019. Então, teria que ter um grupo de trabalho para fazer essas mudanças. E não fez nada. Dormiu, como diz o hino nacional, em berço esplêndido. O prefeito nada fez. Ficou esperando a resposta ou a sentença final do juiz, que em novembro ele citou: olha, eu considero que é inconstitucional. E daí foi aquela correria, principalmente em fevereiro, quando saiu o parecer final lá, que tem o nome de acórdão, né? Então, mostrou que... E também, outra coisa importante, eu bati o ano inteiro aqui nessa Câmara, peguei como mote a questão da reposição inflacionária. E o prefeito está devendo 2017, 2018, isso dá no mínimo 7%. E teria todo o tempo do mundo em 2019 para fazer diminuição de gratificações, de cargos comissionados, como manda a lei de responsabilidade fiscal, quando o comprometimento da folha ultrapassa o percentual. Ele tinha todas as condições de fazer isso em 2019. Tinha todas as condições para acertar essa lei em 2019. Mas o que ele fez? Nada. E depois, atropeladamente, em fevereiro, manda um recado para o secretário de administração: mande urgente aqui, e mandou a tal de minuta que nós estamos analisando aqui. Essa é a cronologia. Então, e depois mandou aqui para que a gente aprovasse em fevereiro, março talvez. E aí entrou a questão da vigência da lei eleitoral, que eu acho, particularmente, essa questão, não vai ter eleição em outubro, só que a gente não pode trabalhar com hipótese. E os prazos vão ser mudados, é lógico. Se for em dezembro, se dê de bom grado que vai ter eleição, mas até isso eu duvido. Mas como a gente não pode legislar baseado em hipótese, o fato é que os prazos estão vencidos, né, com relação a isso. E
dizem, e eu também, algumas pessoas me procuraram dos dois lados. Alguns chegaram, perguntaram a minha posição a respeito desse projeto. São pessoas que recebem a gratificação. E o outro lado também, que foi muito maior, e o percentual que nós outros, 2.600, 2.700 servidores, não recebemos e nem vamos receber. E agora, com a decisão do Congresso Nacional, se agravou mais ainda. Eu entendo que essa questão da pandemia que veio e mudou todo o conceito, toda a situação, e esse projeto, se estivesse numa outra situação, com a reposição inflacionária dada a todos os servidores, claro que eu votaria favorável, com esses ajustes que eu sugeri hoje aqui, inclusive. Agora, não deu a reposição inflacionária para o conjunto enorme daqueles que estão nos cobrando também. E como é que fica? Então é isso. Na hora do encaminhamento, posso declinar a minha posição. Com a palavra, vereador Sérgio. O projeto está ainda em discussão. O projeto emendado ainda está em discussão. Boa noite a todos. Com relação a esse projeto, quero deixar muito bem claro que eu considero a grande maioria desses funcionários efetivos citados e que faziam parte desses pagamentos que foram ora revogados pela Justiça, que eles fazem jus, sim, sem dúvida. Isso é incontestável, né? É incontestável esse fator. Agora, o momento, primeiramente, o momento é inoportuno. No momento em que todo mundo está se desdobrando, pessoas ficando desempregados, outros tendo seus salários reduzidos. Recebi um ofício aqui do deputado Arnaldo Jardim, dizendo aqui da liberação foi aprovado a destinação de verbas para o município de Avaré, mas isso vai ter uma contrapartida, que é o congelamento. A segurança pública, a saúde, estava fora. O presidente Bolsonaro já falou que vai vetar isso. Vai ter isso para todo mundo. Então, é uma cota de sacrifício geral. Não é nem para uns, nem para outros. Se nós tivéssemos um governo, se nós tivéssemos aí esses 3 anos e meio vindo de um governo que tivesse olhado um pouco mais para os demais 2.500, 2.600 funcionários, talvez a gente não ficasse tão constrangido de hoje poder, de repente, estar ajudando essa parcela pequena, 225 funcionários, a receber essa gratificação, que eu digo e repito, é merecida. Essa gratificação é merecida. Mas, nesses 3 anos e meio, como disse a Maria Alva, 5% de reajuste, não é capaz de dar um aumento no valor do vale-refeição. Então, isso se torna um tapa na cara. A aprovação desse projeto se torna um tapa na cara dos 2.500, 2.600 funcionários que vão ficar chupando o dedo, que vão ficar olhando os outros, recebendo um pouquinho a mais no seu salário, e eles passando a míngua que estão já carregando há anos nesse governo. Uma outra coisa, complementando o que o doutor Ernesto falou, que falou muito bem, só depois que a Justiça mandou revogar o pagamento é que se tomou providência. Porque se a Justiça não determina, corta, estava sendo empurrado com a barriga do mesmo jeito. Não se tomaria nenhuma providência nesse sentido. Aí é feito um projeto às pressas, um projeto corrido, e que depois começou a aparecer as falhas, quando começou a ser debatido melhor nesta casa. Então, quero deixar mais uma vez muito bem esclarecido. Esses funcionários fazem, sim, jus às suas funções gratificadas, aos seus prolabores. Mas o momento hoje requer um outro cuidado com relação às finanças. E com a aprovação dessa lei
do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, aprovado na Câmara dos Deputados, isso vai congelar o salário de todo mundo, inclusive daqueles que tentaram, de algum jeito, na Câmara dos Deputados, tentar se livrar, né? Que deve ser, repito, né, vetado pelo presidente Bolsonaro. Então, eu entendo isso. Agora, uma outra coisa que foi colocada em questão, uma coisa que eu não sei, eu posso ser burrinho, mas eu acho que a data de um projeto é a promulgação dele aqui nesse plenário, né? E não a data de protocolo do documento na Câmara. Quer dizer, tem alguma coisa errada aí, né? Então, a data, realmente, é a data da promulgação, e não data de protocolo. Mas tá bom, é isso aí que eu tinha para falar, e muito obrigado. Com a palavra, o vereador Roberto Araújo. Bom, infelizmente, às vezes, algumas pessoas imbuídas na vontade do quanto pior, melhor, acabam encontrando mecanismos para poder protelar um projeto de lei. E esse é um caso específico. Sabiam que se levasse para esse momento, o prefeito estaria possibilitado de fazer esses pagamentos que são justos e são honestos. Sabiam disso? Aqui não tem ninguém otário, nenhum, muito pelo contrário. Fizeram porque fizeram, acham que com isso vão prejudicar o governo, mas não vão. Estão prejudicando os servidores. E outra coisa, algo que sempre existiu, não está sendo criado nessa gestão pelo governo Jô Silvestre. Desde sempre isso existe. Foi perguntado aqui na reunião de segunda-feira, foi dados números. Governo tal tinha tanto, governo tal tinha tanto. E assim foi indo. Mas, tentando prejudicar o governo, fizeram dessa maneira e prejudicaram os coitados dos funcionários que trabalharam e não vão receber. Por isso essa expressão de coitado. Tá? Porque trabalharam, executaram e não vão receber graças a alguns vereadores que são daquela velha premissa do quanto pior, melhor. Agora, se vocês acham que esses servidores não estão acompanhando a sessão da Câmara, vocês estão redondamente enganados. Eles estão, e os outros servidores que não recebem a gratificação sabem que sempre funcionou assim, que precisa desse instrumento legal. Isso funciona em qualquer esfera. Vou dar um exemplo. Polícia Militar. Policial militar que trabalha na segurança do secretário da administração penitenciária recebe um plus. Trabalha na Assembleia Legislativa, recebe um plus. Trabalha aqui no Fórum de Avaré, recebe um plus. Policial civil, recebe também. Um delegado de polícia que responde por outra unidade, também recebe. E vão continuar recebendo. Por quê? Porque é assim que funciona. Juiz, promotor, recebe até 100% do salário deles. E não é ilegal e não é imoral. Porque estão trabalhando além do necessário. Mas, infelizmente, essa casa prefere fazer o jogo contrário. Falou aqui que o prefeito nem aumenta o vale-refeição. Minha gente, o prefeito assumiu, o vale-refeição era R$160. Hoje é 250. E eu disse isso para o prefeito. Aumente consideravelmente mesmo o vale-refeição, porque atinge todos numa camada única. Quiçá um dia
esse vale-refeição for 500, 700, R$1.000, esse é o sonho nosso. E vamos continuar trabalhando para isso. Porque os servidores merecem ter um vale de refeição condizente. Mas era 160 e foi para 250. Olha percentualmente o quanto isso aumentou. E para o prefeito continuar administrando a cidade, necessário se faz essas gratificações. Tem funcionário lá que desde a época do Wagner Bruno recebe. Se o prefeito fosse escolher pessoas dele, teriam tirado essas pessoas fora. Mas não, continuam lá recebendo. Mas graças aos senhores, não irão receber mais. Se é isso que vocês queriam, vocês conseguiram. Prejudicaram 225 pais e mães de família. Com a palavra, vereador Alessandro Rios. Bom, eu queria comentar aqui nessa noite, principalmente a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Já recebi mensagem de algumas pessoas. Queria comentar sobre 4 questões técnicas do projeto. A primeira delas é com relação a quem atinge esse projeto. Esse projeto ele atinge aos funcionários efetivos. Portanto, nós falamos de funcionários concursados apenas, ponto. A segunda questão é que a legislação em vigência, a legislação, a Lei Complementar 2001, e pelos documentos oficiais que constam nos autos, eram 229 funções gratificadas. A partir do momento desse projeto serão 225. Falamos, portanto, de um menor número de cargos no nosso município. Obviamente, de uma economia, conforme consta o estudo de impacto financeiro apresentado. O terceiro ponto é que a Lei 2001, ela não apresentava critérios nenhum, simplesmente autorizava o prefeito municipal a conceder gratificações até 100%, de uma forma genérica. Agora, muito pelo contrário, a legislação que nós estamos discutindo nessa noite, ela implantou critérios atendendo à determinação do Ministério Público. Esses critérios são vários, que consta nesse projeto de lei 2 anexos. Então, traz denominação, agora existe a função que eles têm, que são responsáveis, agora existe o setor ao qual pode-se ou não pode fornecer essa gratificação, existe a natureza, existe o número de vagas, existe o percentual específico para cada vaga, portanto, não é mais discricionário, é taxativo. Existe a escolaridade que a pessoa precisa ter para poder receber essa gratificação ou não receber. São 7 critérios instalados por uma legislação. O quarto ponto que eu queria analisar aqui nessa noite, falando principalmente para quem está nos ouvindo, eu fico imaginando assim, se esse projeto não for aprovado. Nós temos aqui no escopo do projeto, no anexo 2, 45 profissionais da educação, vereador Barreto. 45 assistente operacional escolar, que foi mencionado aqui na segunda-feira na reunião, vereador Ivan, que aquelas profissionais que cuidam das crianças especiais são elas. Portanto, nós falamos aqui de crianças especiais. Esse projeto de lei não é para 1 mês nem 2 meses. Esse projeto de lei é para vigorar para 1 governo, 2 governos, 3 governos, 10 anos. O anterior durou 20 anos. Esse pode durar mais 20 anos. Em algum momento, essas crianças vão voltar para a escola. E quem vai cuidar delas? Fico imaginando aqui também a questão, consta nos autos também, 16 coordenadores da assistência social. E aí nós falamos de CRAS e serviço de acolhimento. Aí nós falamos de pessoas menos favorecidas da nossa sociedade. Como vão ficar essas pessoas menos favorecidas da nossa sociedade? É uma questão que eu tenho comigo, se esse projeto for reprovado. Existe a controladoria. Todos os vereadores aqui sabem que as pessoas respondem pelo patrimônio próprio, se algo der errado. Quem vai querer assumir uma controladoria do município? Aí tem departamento pessoal, financeiro, licitação, departamento de serviço. Quem vai ser responsável pelo horto? Quem vai ser responsável pelo camping? Quem vai ser responsável pela Costa Azul? Pelo pronto-socorro? Quem vai querer ser responsável por esses órgãos que eu estou mencionando aqui? Temos na saúde também. Foi mencionado aqui na segunda-feira. Pessoas que estão hoje em linha de frente na pandemia, elas estão recebendo gratificação. E se elas perderem, eventualmente, o que vai acontecer? Será que elas vão querer continuar sabendo que não vai existir mais? É uma dúvida que eu tenho. Quem distribui o serviço se não tem chefe?
Quem cobra produtividade se não tem chefe? Quem responde pelos setores se não tem chefe? Eu fico imaginando um dos vereadores aqui chegar num setor e falar assim, eu quero falar com o responsável, e as pessoas dizerem assim, aqui não existe responsável. Como que vai ser? Eu fico ainda imaginando assim, sem ganhar nada, qual colaborador que vai se dispor com outro colega? Quem vai ser responsável pelo patrimônio público? E ainda, questões como o simples comando de uma liderança dentro do setor é extremamente fundamental. Afinal de contas, é essa pessoa que distribui as atividades, é essa pessoa que cobra os colaboradores. Eu vejo nesse projeto de lei critérios adequados, mais justos ao bem comum do que anterior, enquanto princípio de organização de convívio social e ainda orientação governamental. Eu acho que é simples entender o que eu estou tentando falar aqui. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Jairo. Bom, a Marialva, vou dirigir aqui a Marialva. Marialva, a senhora disse aqui, aí na fala da senhora, que seriam pessoas incapazes, né? Alguns servidores esses que estão recebendo essa função gratificada seriam alguns incapazes. Mas aí a senhora imagina quantas pessoas em 225, a maioria é capaz ou a maioria é incapaz? E essas pessoas citadas capazes vão ser prejudicados? Pode responder, vereador. Pela parte, o senhor não coloque palavras na minha boca. Eu não disse que algum servidor era incapaz. Não falei. O senhor está, infelizmente, mais uma vez, o senhor está mentindo aqui em plenário. Muito obrigado. Eu peço, até depois, que pegue a fala, para a gente conferir. Eu marquei aqui, inclusive. Então, se essas pessoas que são, por exemplo, incapazes, ou esses que não correspondem à fala dela, eu acho que é complicado. Por quê? Porque vão pagar pelo erro nosso, porque hoje está entrando em votação. Hoje depende, a situação deles depende só de nós. Agora, uma outra coisa que eu ia citar aqui. Nós viemos na reunião, e eu prestei bastante atenção quando o seu Guardiano citou aqui que a vereadora, quando fazia parte, a senhora Marialva, foi secretária da Saúde, ela deu gratificação para 150 servidores com função gratificada, inclusive o presidente do sindicato, que era motorista de saúde, e também recebia 60 horas extras a 100%. E a listagem, se não me engano, está com o senhor, né, presidente? Tá, Jairo, vamos se atentar. Não, faz parte do projeto. Tá, vamos. Faz parte do projeto. Uhum. Eu já pedi para o vereador se atentar ao projeto, vereadora. O secretário não dá gratificação. Quem dá gratificação é o prefeito. Sim. Então, o senhor está equivocado. Sim. O senhor está equivocado. O senhor está falando mais uma vez asneira. Tá, muito obrigado. Nós vamos procurar saber. Com a palavra, vereador Jairo. Então, voltando Continua, ao Jairo. assunto, né? Outra questão aqui. Foi o pessoal que veio representar o executivo, eles ficaram, sim, acuados, né, de várias perguntas, né, que foram feitas, inclusive em tempos, né, Ivan, até a gente ir embora, porque a gente viu que aquilo estava desviando muito o foco do projeto, ou por que eles vieram aqui, para esclarecer algumas dúvidas, que nem o vereador Ernesto tinha dúvida, né, vereador? Corretamente, o senhor tinha dúvida relacionada ao projeto, e eles vieram. Aí teve pessoas que perguntaram para eles se faria, por exemplo, se votasse esse projeto, que é esse projeto de função gratificada, porque quando a gente fala gratificação, por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho, que a pessoa que a gente dá uma gratificação, dá uma gorjeta, é diferente de uma função gratificada. Até a palavra, às vezes, ela se distorce. E eles responderam aqui. Estava aqui várias autoridades, né, doutora Letícia, Nathalie, várias pessoas. Então, pelo que eu percebi, seria uma troca. Se a gente votar esse projeto, a gente consegue que vocês nos prometa que será votado o restante dos servidores. É lógico, se fosse eu também, jamais eu daria essa posição para eles, sem antes ter falado com o chefe do executivo. Eles não sabiam, não, que
sabia sim porque eles veriam, mas que seria alguma coisa voltado ao projeto. Então eles foram bastante sábios. Por quê? Porque quem pode dar isso, como a Mariel falou, é só o prefeito, que pode dar essa solução e no restante. Outra coisa, eu, né, como vou à garagem municipal direto, esses 12% que era uma defasagem salarial do montante de todos os servidores, foram dados 5%. Eu, inclusive, orientei quem veio me perguntar a pegar os 5%. Antes um passarinho na mão do que 10 voando. Então, eu orientei que eles fizessem isso. Quem veio tirar informação comigo. E por que a gente não pega depois que isso, eu acho que vai ser aprovado, e faz uma reunião e tenta brigar pelo restante? Esse ano não dá mais, né? Por hoje é só. Obrigado, presidente. Projeto em discussão, com a palavra... Projeto emendado ainda em discussão, com a palavra vereador Statti. Eu vejo hoje aqui nessa casa, parece um replay da última sessão que o vereador Sérgio pediu vistas. Pouca coisa modificou. Até a Marialva já está meio irritada. Não vou repetir, mas ela faz verdadeiros discursos de júri aqui. Parece que ela está no júri lá, porque ela sabe, ela é a intenção qual que é. E o Ernesto também, muito patético. Patético, sim, porque nós vamos ver depois. Só um minutinho, por favor. Isso não é ofensa, é meu modo de pensar, eu tenho que expressar o que eu estou pensando. Porque o senhor colocou no projeto, não, vamos arrumar o projeto, vamos ajeitar. Ele colocou uma emenda. Vamos ver depois o que o senhor vai votar. Se a intenção do senhor era mutilar o projeto ou era contribuir para o projeto. Nós vamos ver depois. Aqui não tem ninguém, mas tem gente ligado. Está com nem com as baratinhas assim de armazém. Está com as duas, com os dois negocinhos assim, ó. Então, vamos ver depois. Aí vem o discurso também que 2.600 pessoas não serão beneficiadas. Não é isso aqui que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo o que aquelas pessoas recebiam, pararam de receber e vão voltar a receber. Pessoas que ganham R$900, vão ter uma contribuição de R$400, vão ganhar 1.300. A maioria, assim, se tem algum que ganha 4, 5, não sei, que vai receber mais. A maioria desses 225 funcionários, isso é uma prática que outros governos já faziam. O POI tinha no governo, até anotei aqui, ó, olha, 240 cargos desses. Até quando ele aguentou, ele pagou. A hora que a língua pretejou, ele parou de pagar. Não dá mais, cortou o secretário. Cadê o Toninho? Eu vou votar quando para o Toninho para prefeito? Nunca. Se ele já pensa em mandar a secretária embora, cortar, viu? Cortar custo já, assim, como é que eu vou? Né? Então, é assim, o POI, até quando ele aguentou, a hora que a língua pretejou, ele já cortou secretarias, todos os cargos. Mas esse prefeito, que está pagando certas contas, que foi gorado, sabe o que é gorar, Ivan? O que é gorar? Foi gorado aqui nessa casa, 3 anos e meio, está pagando as contas, está pagando certinho, está aguentando. Eu aguento pagar esses 220 pessoas que ganham R$900. Não é 2.600 funcionários? A Marialva, vereadora, que conhece bem a máquina, sabe que tem cargo de 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, 4.000. Como tem até o Gari, que ganha R$1.800, R$1.900. Esses cargos, a maioria desses cargos, são cargos, quando a gente fala, não é justo na epidemia, esse seria o mais justo nessa epidemia, de R$900, Barreto. Eu estou fazendo papel, qual que é o motivo de eu ficar aqui defendendo, que nem louco, isso aí já vem, as outras sessões já, vira até uma discussão com os nobres pares. Qual que é o intuito disso? Porque eu sei que são pessoas, a maioria, necessitada dessa complementação de renda, necessitada. Então, comparar com mais 2.600 cargos funcionários, até tudo bem, eu digo, se pudesse dar 20%, 30%, não, estourar, o país que mais paga, seria justo. Mas essas pessoas só estão querendo aquilo que defasou demais. Torno a repetir da outra sessão, R$900, uma boa parte, eu posso trazer, não vai ter, eu devia ter trazido já nessa os nomes, devia ter colhido esses nomes de pessoas que ganham R$900, que vão usufruir
desses 400. Agora, por que defender? Por quê? Por que eu estou aqui defendendo? Porque as pessoas imploram para ter essa complementação, gente. Ninguém aqui. Então, eu aguardo, agora está bem pertinho disso aí, para mim ver a votação do doutor Ernesto, para mim ver o que eu saio daqui hoje. Na minha cabeça. O que eu saio? Quero só entender. Eu entro aqui, às vezes eu entro, aí eu vou começar a entrar mudo e sair calado. Eu ia pedir para os vereadores se atentar ao projeto e não ficar citando o nome de outro vereador para o clima não ficar... Para a gente ter uma votação dentro de uma forma mais bem democrática, sem, né? Então, vamos se atentar bem ao projeto. Com a palavra, vereador Morelli. Bem, eu vou voltar, vou ser até um pouco repetitivo, com relação a pessoas que se prontificam a assumir uma função além daquela que ele teve como concursado na época que ele foi nomeado. Então, se ele aceitou essa função de liderança, chefia, algum plus no seu serviço, eu falo plus, não é somente de carga pesada ou coisa que o valha, mas um plus que eu falo até de exposição da sua própria carreira como funcionário. E essas pessoas fazem sim jus a esse plus aí, que eu até acho pouco, para alguns funcionários, porque se expõem de tal forma que assinam documentos que passam a ser responsáveis por certos atos que eles fazem, com certeza, e atos da sua sessão. Por que eu vou falar que é igual a um funcionário padrão daquela sessão? Não é. É bem diferenciado. Aqui mesmo nós temos essa diferenciação. Na mesa aqui nós temos isso. O presidente tem um plus. E vão falar que é injusto o que ele recebe? Não. Ele põe aqui o seu CPF em jogo, o seu tempo praticamente é massacrado, a exposição, comentários, a liderança aqui da mesa. Então, eu não estou entendendo qual que é a dificuldade em entender o merecimento desses funcionários. Porque uma que aceitaram essa exposição, até alguns aceitaram a correr certos riscos pela própria necessidade até financeira. E tenho certeza, como está ocorrendo, se fossem, como o Jairo falou, se eles fossem incompetentes ou não deveriam estar recebendo tal função por um ou outro problema, deveriam ser trocados. Cabe até a nós, se percebermos esse tipo de falha de funcionário que estaria como funcionário efetivo, recebendo a tal gratificação de maneira errônea, sem ele estar concorrendo a esse plus que lhe foi oferecido, aí sim estaria errado. Agora não adianta eu falar que o galo canta e eu não sei aonde, né? Agora, eu penso o seguinte, se existe uma responsabilidade majorada e é prevista essa premiação que seja por gratificação financeira, está correto, não tem dúvida nenhuma. E nós não estamos fazendo nenhum agrado ao prefeito com isso. Porque, como já falaram aqui vários vereadores, isso aí ocorre já há muito tempo. Aqui dentro dessa casa, funcionários recebem gratificações. Recebem e fazem jus a elas. E nós não questionamos, porque são corretos. Está correto. Ou o presidente, em cima dessa retórica, vai cortar os adicionais, essas gratificações de todo mundo? Duvido. Porque eles fazem um plus. Senão vai ter que abrir concurso para chefe de seção, para abrir concurso para chefe de pronto-socorro, para poder ter alguém vai pagar um pouco mais para poder liderar. Até em empresas civis existe isso. Praticamente toda organização, tanto pública quanto privada, no Brasil e acho que até no mundo, e isso aí praticamente é quase que pré-histórico, é piramidal. Vem lá o chefe, o subchefe, os encarregados e a base. Isso é normal, não é? Não estou falando nem tão pouco do meu métier, que é o militarismo. Isso aí praticamente é em toda a profissão.
Tem o chefe, o subchefe, os encarregados, e vai descer na pirâmide, aonde está a massa que faz obedecer, que faz andar todo o sistema. Isso é natural, isso aí não tem questionamento nenhum. E cada um que tem um plus na sua função, tem um mando ou uma responsabilidade majorada, ele é recompensado com isso. Então seria até em qualquer lugar que a gente fosse, se a pessoa tem a função X e é majorada para Y, ela tem um plus, tem uma recompensa salarial em cima disso, e correta. Principalmente eu falo que é isso, que é correto. Agora aqui, nós vamos aprovar um projeto hoje, creio eu que pelo menos seja aprovado, mas vai ficar o questionamento com relação ao prazo eleitoral. Isso aí é muito sossegado para o prefeito. Se caso ele não puder pagar as gratificações, é em cima da interpressividade. Foi projeto emendado em discussão. Com a palavra, vereador Flávio Zandoná. Presidente, nobres vereadores, aqui foi citado que são 25 funcionários da prefeitura. Não quero desmerecer, eu acho que todos eles, 225. Não quero merecer de forma nenhum desses funcionários. Eu ainda vou na linha do doutor Ernesto. Por que essa data foi agora, se ele teve aí o ano todo para poder fazer esse projeto? E justo agora que entrou esse projeto nessa casa. Então, doutor, eu acho que o senhor tem razão. Eu vejo também, aqui nessa casa, a gente tem vereador que é mãe de Ná, adivinha até que a gente está pensando, né? Então, eu gostaria até mesmo, algum vereador aí se manifestasse, ou mãe de Ná, sei lá, falasse quando que vai acabar a coronavírus aqui no país nosso, porque eu acho que a gente precisa saber também. E, além de tudo, presidente, esse projeto aqui, eu vejo que tem os enfermeiros que estão na linha de frente, tem muitos que estão na linha de frente que não ganham gratificação também, né? É um pouco injusto com essas profissionais que estão na linha de frente. E também, hoje, eu quero aqui aproveitar a minha fala, foi encaminhado para o prefeito, acho que aqui todos os vereadores assinaram um projeto aí para que o prefeito analise a abertura do comércio, porque a gente sabe que a economia também do nosso município vai piorar cada vez mais, desemprego, as empresas vão fechar, né? Então eu acho que através desse projeto que todos os vereadores assinaram, que eu fiquei sabendo, e muitos empresários também estão empenhados, assinou, encaminhou para o prefeito. Então eu vejo que o prefeito veja com bons olhos a economia do nosso município, que está precisando ter um olhar diferente. Não vamos descancarar, abrir as portas, lógico, a gente sabe que o perigo está aqui, mas eu acho que para ter bastante cautela, ir lá nesse projeto que foi apresentado hoje para ele, ver todos os cuidados possíveis, que a gente sabe que muitos municípios teve essa brecha aí. Então, aproveitando a minha fala, peço que o prefeito veja o lado também da população avariense, principalmente do trabalhador, porque a gente está passando um momento difícil e não é somente os 225, mas também os dos 2.600 funcionários públicos que também precisam. Eu acho que é mais do que justo, já foi dado vale alimentação, então que fosse pensado também aumentar mais ainda, né? Então eu vejo aí que nessa noite, meu posicionamento, já vou declarar meu voto aqui, vai ser o contrário, até mesmo pelo posicionamento de alguns vereadores, principalmente da fala do doutor Ernesto, o posicionamento que ele falou, até mesmo. Então eu vejo aí o maior cuidado que a gente tem que ter, e da mesma forma que muitos empresários estão preocupados, porque daqui para frente
vai para piorar mais ainda, entendeu? Então, eu acho que mais do que justo, muitos empresários aí pediu a nossa ajuda, eu acho que é mais do que justo a gente abraçar essa causa junto com eles, tá? Então, tá aí meu voto aí. Ao contrário, por enquanto, a gente sabe que no momento que a gente está passando, a dificuldade que está passando o país nosso, o nosso município, é complicado essa gratificação, né? É só isso por enquanto, prefeito. Projeto em discussão. Projeto emendado em votação. Para encaminhar. Com a palavra, a vereadora Marialva. Senhor presidente, nobres pares, para dizer ao vereador que citou meu nome como aquela que teria pago as gratificações, não tenho aqui procuração para defender o então prefeito Rogério Barchetti, mas, quando o prefeito Rogério Barchetti pagou, assim o fez diante de uma lei que o autorizava. O que está acontecendo com o senhor prefeito, com o senhor da sustentação, que é da sua base hoje, que o senhor é da base hoje, é que ele paga sem lei que permita. A lei permite pagar 15 pessoas, ele paga 186 pessoas. Só para esclarecer isso, e isso nós vamos, inclusive, representar na Justiça. Dizer uma outra coisa, senhor presidente, que nós estamos, nessa noite hoje, fazendo apenas justiça aos servidores públicos municipais, aqueles que estão aposentados, aqueles que estão há anos e anos esperando um reajuste e que não teve durante estes 4 anos. Veja bem, o que nós queremos é equidade, é que o senhor prefeito faça para um, mas faça para todos. Fora isso, senhor presidente, eu jamais votaria, ainda que tivesse qualquer possibilidade de votar esse projeto. Eu espero que os senhores aqui não estejam fazendo por isso, mas eu jamais votaria um projeto depois disso. Por gentileza. Eu gostaria que o tempo fosse interrompido nos 40 segundos, senhor presidente. Opa! O que aconteceu? É que o vereador Roberto Araújo estava assistindo alguma coisa. Eu queria pôr um áudio, e eu tenho 40 segundos para fazer isso. 40 segundos. Eu disse, senhor presidente, para concluir, eu disse que eu jamais votaria Everton. Aumenta o tempo da vereadora. Jamais votaria um projeto nessas condições. Por favor, Everton. Para salvar vidas, crianças da rua. Não, você é política e você sabe o que você está fazendo no momento. Pega a minha folha de pagamento e você sabe o que está fazendo com um pai de família e muitos. Se você acha que eu estou te ameaçando, você aguarda. Se você quiser me ligar, eu estou te aguardando. Senão, a partir de amanhã, eu te acho. Se você acha que é uma ameaça, na hora que eu estiver na sua presença, se você quiser estar escoltado ou da forma que você achar. Tempo é suficiente para... Projeto... Talvez, pela ordem, seja o mesmo Jagunço que me ameaçou, que esteja ameaçando os demais para votar. Projeto emendado em votação. Com a palavra, Antônio Cecirano. Eu vou complementar o que a Marialva falou. Isso que ela falou é grave. Everton, você pode colocar o meu também? Por favor. Só passando aqui para te mostrar o que vocês vêm fazendo lá na Câmara. Pegar um pai de família e ficar aí com briga política. E por causa da situação que vocês ficam gerando dentro da Câmara, é isso que eu recebo na folha de pagamento. Tá bom, meu amigo? Vejam o que você está fazendo aí, não só comigo, com muitos pais de família, e analise direitinho aí. Eu vou te encontrar um dia pessoalmente, você não tenha dúvida disso. Se você quiser soltar aí para advogado, seu a puta que eu pariu, você pode mostrar esse áudio que eu tô te mandando. Beleza? Você não sabe o que você está fazendo. Tá aí. A gente é ameaçado. Esse servidor específico, que eu me recuso a citar o nome, não vou citar o nome, porque o problema com ele eu vou resolver na Justiça,
É um caso que desmerece tudo que está acontecendo. Ele agir dessa forma, ele acha que ele vai fazer o quê? Agora vai ser assim, a gente vai votar contra um projeto, alguém vai ameaçar a gente? Eu vou te encontrar? A gente vai se encontrar na rua? Que isso? Ah, que isso? Poxa, não faz sentido. O cara tem gratificação, ele trabalha, ele é oficial de manutenção e trabalha no esporte. O esporte está parado. Que gratificação que ele pode ter agora, gente? Sem contar que ele ganhou em janeiro hora extra, adicional noturno, no mês de janeiro, com esporte. Quando vai voltar o esporte, gente? E o cara se acha no direito de me ameaçar a Marialva. Está errado, né? A gente é vereador. Não precisa passar por isso. Projeto emendado em votação. Com a palavra, vereador Jairo. Senhor presidente, ainda se tratando do projeto, né, de função gratificada, né, refazendo o que eu disse, viu, vereador? Até a senhora foi um pouco hostil sobre a minha palavra. A vereadora Marialva, quando foi secretária da Saúde, tinha 150 servidores com função gratificada, inclusive o presidente do sindicato, que era motorista da saúde, além da função gratificada. Também recebia 60 horas extras a 100%. Em 18 meses que a vereadora Marialva foi secretária da Saúde, pagou mais de 1.200.000 em função gratificada. Realmente, quem concede a gratificação é o prefeito. Porém, eu entendo que cada secretário sabe qual funcionário faz jus a essa gratificação. Por isso, disse que foi concedida pela vereadora Marialva, como força de expressão. Então, o que eu quero dizer com isso aí? Nós estávamos aqui numa reunião, né, onde foi dito. Então, eu estou comparando a mesma situação. Eu não estou aqui dizendo que ela tenha feito algo que seja ilegal. Eu estou comparando as duas situações. Ela, como secretária, tinha que ser feito e foi feito. Só isso, presidente. Obrigado. Projeto em votação. Os favoráveis, com a palavra, vereador Ernesto. 2 minutos, rapidamente, eu vou dizer o seguinte, que se alguém tem culpa no cartório, não é essa casa. O ano inteiro o prefeito dormiu em berço esplêndido e nada fez, sendo que já sabia dessa situação em março do ano passado. Outra coisa, ele teve inércia e foi inepto. Ele não exerceu, ele poderia ter mandado uma outra situação esse projeto e pensando também no reajuste, na reposição inflacionária, se ele seguisse a lei de responsabilidade fiscal, ele conseguiria em 2019 fazer isso, mas nada fez. Nada fez. Sabia que era ano eleitoral 2020 e nada fez. Outra coisa, falaram que o salário é muito baixo. Eu acho que é baixo. E por que é baixo? O pai não deu o reajuste durante 8 anos, está 40%. E o filho, 2 anos. Então, por isso que é baixo o salário dos servidores. Senão seria 60% a mais, se essa família exercesse o papel correto. E o momento é inoportuno, totalmente inoportuno. Ninguém ia adivinhar que haveria uma pandemia, obviamente, mas se tivesse apresentado esse projeto em outra circunstância, com a reposição inflacionária, todo mundo aplaudiria e votaria favoravelmente, é óbvio. E se alguém cochilou, não foi essa casa. Quem cochila, o cachimbo cai, como diria Osmar Santos. E o prefeito cochilou durante o ano de 2019. O cachimbo caiu, né? Agora, eu me manifesto dessa maneira. Temos, e eu lembro até que 2 prefeitos deram os reajustes, o Poi deu 31%, o Barquete também obedeceu a legislação e deu. Agora, a família não. E agora, me arrepiei com esse áudio que nós ouvimos aí, né? Complicado, né? Projeto emendado em votação. Com a palavra, vereador Roberto. Por favor. Como eu não estou saindo por causa do coronavírus, eu sou
diabética, saí assim até na esquina para dar uma voltinha para esticar a perna. Aí passou um carro, um azulzinho, um carro azul bem embaçado, sabe, um azul escuro. Daí ele parou e falou boa tarde. Eu falei boa tarde. Aí ele pegou e falou para mim assim, você não quer trabalhar? Você não quer trabalhar em serviço fácil? Eu falei, nossa, né? Estranho, porque quem vai oferecer serviço para a gente assim? Eu falei, precisar trabalhar a gente precisa, né? Mas eu não posso. Aí ele pegou e falou assim, ó, eu estou encarregado de arrumar 10 pessoas para trabalhar para um candidato a vereador. Ele paga R$800 por mês, só para você ficar em grupinho falando mal do Jô e do Roberto Araújo, falou mais o nome do vereador que eu não lembro, e você ficar falando mal deles, falar mal, que vocês mentir, que a gente precisou de ajuda e a gente não tem. Obrigado, Naco. Eu queria aproveitar o momento da sessão, já que começaram a mostrar áudios, o Ernesto até se arrepiou com alguns áudios. Imagine com esse. Olha o jogo sujo que estão querendo fazer em Avaré. Já descobrimos o veículo. E vamos chegar na pessoa e vamos chegar no autor. Não tenham dúvidas disso. Obrigado. Projeto emendado em votação. É arrepiante isso, hein, Roberto? Poxa lá vida, se isso mesmo, a gente vê que a conversa é séria. E o doutor Ernesto, eu acho que, acho que foi espírito de cruzilhada junto com o Juscelir lá no passado. Era espírito de cruzilhada, porque o prefeito é o Joselir filho, não tem nada a ver com o Joselir velho, já está de pijama, filho. Esquece. Então, toda vez parece que então aí que vocês falam, não, adivinha, aí faz, não é nada. A gente vê notoriamente que é mágoa. É mágoa, não sei do que. Eu acho que não fez nada, deve ser da encruzilhada. Porque... Bom, mas resumindo, eu vou votar favoravelmente e estou desesperado para ver a votação do Ernesto. Porque ele votou, ele colocou uma emenda. Os funcionários ligaram para mim, não, o doutor está firme com nós, colocou emenda. Só atrasou um pouquinho, lá, ele cortou uma parte do nosso pagamento. Mas ainda falei assim, não, fica sossegado, vamos ver. Porque se ele emendou, ele tinha ideias boas para o projeto, né? Quem faz uma emenda é para melhorar o projeto, para votar, não para... Ou é para destroçar, que já fez a emenda para passar o facão que você fala que é no ser. Não é, não, é no projeto que você fala. Esse projeto é isso aí, é Maquiavel essa emenda. É Maquiavel. Projeto em votação. Projeto em votação. Os favoráveis ao projeto permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Stati, nós estamos em horário de votação. Por favor, se controla. Votaram contrário ao projeto. Vereador Flávio Zandoná, vereador Ernesto, vereador Toninho da Lorça, vereadora Marialva, vereadora Dalgisa e vereador Cabo Sérgio. Votaram a favor do projeto vereador Alessandro Rios, vereador Ivan, vereador Jairo, vereador Stati, vereador Roberto e vereador Morelli. 6-6. E eu vou desempatar votando a favor do projeto. Sem mais, dou por encerrada essa sessão de hoje à noite, às 21h25, exatamente 2 horas na discussão do projeto.